Boa noite a todos, a quem saudamos em nome do Centro Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais. Centro Espírita esse a quem agradecemos pela oportunidade do espaço de reflexão. Vamos então realizar a nossa prece inicial para darmos sequência às nossas atividades. Querido Mestre Jesus, benfeitores amigos responsáveis pelas atividades do Centro Espírita, Caminho do Evangelho, agradecemos a oportunidade da reflexão e pedimos licença para o início das atividades e o amparo dos benfeitores na condução dos raciocínios e no auxílio para que possamos fixar os aprendizados no íntimo de nossos corações, trilhando caminhos mais saudáveis em nossa reencarnação. Muito obrigada e que assim seja. Na noite de hoje, nós gostaríamos de refletir a respeito do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras basilares da codificação espírita. O capítulo 6 intitula-se O Cristo Consolador. E nesse capítulo, o codificador Allan Kardec e os espíritos codificadores, por meio das instruções dos espíritos, um dos itens do capítulo, vão apresentar algumas reflexões, não apenas sobre o momento em que Jesus esteve conosco, consolando-nos e demonstrando também como servir a Deus, sendo um modelo de conduta, de como prosseguir e seguir a lei divina, mas trata também a respeito de um outro Consolador que foi prometido por Jesus, a fim de relembrar os seus ensinos e também de desenvolvê-los. E o capítulo nos apresentará o Espiritismo como sendo este Consolador. E nos parece muito interessante porque o Espiritismo é realmente a face de Jesus, o seu coração amoroso estando conosco neste momento. Um momento grave e desafiador. Como na verdade é sempre bastante significativa cada oportunidade que nos é dada a cada reencarnação. Então, nós gostaríamos de mencionar que logo no início do capítulo 6, o codificador Allan Kardec nos relembra a respeito de um trecho que está presente no Evangelho de Mateus, em que Jesus diz: "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." E o codificador Allan Kardec fará a reflexão de que todos os sofrimentos, quaisquer que sejam eles, encontram consolação em a fé no futuro e a justiça de Deus que Jesus veio ensinar aos homens. E que realmente é interessante nós considerarmos que não são quaisquer sofrimentos, são todos os sofrimentos. Efetivamente, se nós buscarmos no mundo, nós não encontraremos esse auxílio. Porque na realidade, nós estamos em um mundo de provas e expiações que ainda carece muito de compreensão a respeito da fé no futuro e da justiça de Deus. Mas Jesus nos demonstrou isso muito claramente, ao deixar muito claro que a vida não terminava como não termina no corpo físico, e que Deus é o Criador, mas também é Pai. E todo pai auxilia o seu filho no seu processo educativo. Naturalmente, não favorecendo, não criando facilidades que possam, no fundo, dificultar mais à frente. Não, favorecendo para que esse filho desenvolva-se e seja feliz. Sendo Deus a maior inteligência que existe e, portanto, o Pai perfeito,
Ele faz isso perfeitamente. Então, todas as coisas que nós vivenciamos, de alguma maneira, são para o nosso próprio bem. Mas, nesse sentido, o que está registrado no Evangelho de São Mateus é também uma sequência do que é preciso para que o Cristo nos console. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E o codificador Allan Kardec analisará que para que nós possamos encontrar esse lenitivo, esse auxílio para todas as dores, para quaisquer dores, é necessário que a gente possa tomar o jugo de Jesus. E esse jugo, que de alguma forma é um encaminhamento, é uma diretriz, é a disposição para seguirmos aquilo que Jesus ensinou. É a disposição para observarmos o dever que nós temos em relação a nós, em relação ao próximo e em relação a Deus. Sem essa observância, por mais que a gente queira a consolação que o Cristo é capaz de oferecer e que o mundo não é capaz, nós não a encontraremos. Mas se nós nos dispusermos efetivamente a compreendermos a proposta cristã e a basearmos cada um dos nossos passos, das nossas decisões diárias nesta diretriz que ele nos apresentou, então nós encontraremos consolação mesmo para aquelas dores que parecem inconsoláveis. E é verdade que muitos espíritos, que muitas pessoas encontraram e encontram a consolação a partir da revelação cristã. Nós temos muitos exemplos na história. Pedro, Paulo, Joana de Cusa e quantos outros que nós desconhecemos porque foram e são anônimos. Mas também é verdade que nem todos nós, enquanto sociedade, conseguimos compreender o valor desta proposta de Jesus. E na medida em que a gente não aceitou esse jugo, achando que o jugo do mundo seria mais leve, nós acabamos nos perdendo e entrando em sofrimentos. Porque na realidade, embora pareça mais fácil fazer as escolhas do mundo, porque elas são mais comuns, elas são mais aprovadas, as consequências delas são muito dolorosas. E nesse sentido, elas não nos oferecerão a tranquilidade para os momentos de desafio. Se nós observarmos as relações financeiras e comerciais, por exemplo, elas não serão suficientes para nos consolar num momento de desafio pessoal, no momento de dor pelo passamento de um ente querido, num momento de insegurança. Mas as reflexões sobre a vida futura e a justiça de Deus, sim. E o mundo chega num momento bastante desafiador, em que as dores se multiplicam dentro de nós ou ao nosso lado, demonstrando claramente que este jugo de Jesus, que era o mais leve, este fardo que era sem dúvida nenhuma o mais suave, que requeria sim de alguma forma uma disciplina, uma transformação, em alguma medida todo o processo educativo e reeducativo oferece alguma dor, nesse sentido algum jugo, algum fardo, mas que isso é muito mais leve. Ao não termos aceitado, nós vivenciamos as consequências. Porém, o mestre, o educador, não nos deixou só. E sabendo que muitos de nós não teríamos capacidade naquele momento de compreensão, ou não desejávamos mesmo, por outras questões da ordem do interesse pessoal, nos envia um outro consolador,
que ele anuncia aos discípulos poucos momentos antes da sua crucificação, pouco tempo antes, no momento em que anunciava aos discípulos que isso aconteceria, preparava-os para este momento do testemunho, ele diz aos discípulos que guardassem os seus ensinamentos e que ele enviaria um outro Consolador. E dá nesse instante, registrado pelo evangelista João, as características deste Consolador. Ele diz, em primeiro lugar, que seria um outro Consolador. E com isso nós observamos que não se trata dele mesmo, porque ele também consolou como consola, mas se trataria de um outro, mas enviado por ele, porque ele diz que pediria ao seu Pai, ao nosso Pai, Deus, e que então enviaria. E, naturalmente, ele diz que este Consolador viria explicar todas as coisas que o homem não estava apto, homem no sentido de ser humano, não estava apto a compreender naquele momento. E, obviamente, nós então deduzimos que não poderia se tratar de um Consolador que viria próximo a Jesus. Haveria necessidade de um tempo, de deixar o tempo passar, de deixar a civilização desenvolver-se, a fim de que o desenvolvimento das ideias, daquilo que Jesus ofereceu, pudesse então se fazer. Jesus diz também que este Consolador nos faria relembrar o que ele havia ensinado, o que demonstra também, como espírito superior que é, e portanto lúcido, a compreensão de que nós esqueceríamos, porque não há necessidade de relembrar alguma coisa que não foi esquecida. E mais do que isso, ele diz que este Consolador ficaria para sempre conosco. Bem, uma pessoa não pode ficar para sempre conosco, porque o corpo físico necessariamente, em algum momento, morrerá. Mas um corpo de ideias, uma doutrina, pode. Porque ainda que aqueles que deram ensejo ao seu surgimento desencarnem, as ideias ali permanecerão. E mais do que isso, na medida em que nós refletimos sobre elas e elas se incorporam a nós, elas se mantêm. Daí porque o codificador dirá, numa certa circunstância, que se poderiam queimar os homens e os livros, mas não se poderiam queimar os espíritos, que então voltariam e ofereceriam novamente as mesmas reflexões. E neste sentido, realmente, nós observamos no Espiritismo essas características, porque trata-se de um corpo de ideias que não é possível matar, porque os espíritos falam aos médiuns ao redor do mundo, de todas as classes sociais, em todas as situações, de todos os gêneros, de variadas idades. Pode, sem dúvida nenhuma, esse corpo de ideias estar conosco e permanecer conosco, nos auxiliando neste momento de transformação planetária. De fato, o Espiritismo desenvolve todos os aspectos da lei divina apresentados por Jesus, como, por exemplo, a reencarnação, que está presente nos evangelhos em mais de um momento, mas que é explicada minuciosamente pelo Espiritismo. Faz também uma explicação, relembrando tudo que Jesus tinha dito a respeito desta vida futura, demonstrando o mundo espiritual, as esferas espirituais e a ligação que existe entre a maneira como nós vivenciamos as nossas experiências reencarnatórias
e os espaços que nós poderemos acessar, as colônias, as regiões espirituais, que serão melhores quanto mais esforços nós fizermos. Demonstra que esta vida futura está, portanto, sendo construída já neste momento. E por meio da reencarnação, que mencionamos há pouco, o Espiritismo vem explicar a justiça divina, mesmo naquelas circunstâncias em que nós não compreendíamos. Porque realmente nós pensarmos, por exemplo, como pode Deus ser justo, sendo que um nasce na opulência e outro na miséria? Como Deus pode ser justo quando alguns têm famílias harmônicas e os outros não? Mas a reencarnação demonstra que aquelas aflições cuja causa não estão presentes neste momento, muito possivelmente, com certeza, foram plantadas na reencarnação anterior ou em outras, algum tempo antes. Porque não existe uma consequência sem uma causa. Então, se a gente tem certeza que aquele desafio não foi plantado neste momento, então certamente ele foi no momento anterior. E dessa maneira, o Espiritismo vem realmente atrair, como dirá o Evangelho no capítulo 6, para esses ensinamentos de Jesus que são consoladores. Daí porque é o Consolador prometido. Ele nos apresenta a lógica e nos demonstra o quanto realmente aquilo que Jesus nos ensinou faz um sentido muito significativo, atende à razão. E que Jesus, portanto, não foi apenas um revolucionário, não foi apenas um ser de sabedoria comum, mas sim a luz do mundo, e que tudo aquilo que ele disse não é apenas belo, mas é também útil, extremamente útil para a nossa felicidade. E nesse sentido, o Espiritismo, atraindo e desenvolvendo, nos torna possível realmente construir a consolação para todas as dores. Mas o jugo permanece sendo o mesmo. Para que ele possa nos oferecer as consolações que ele tem esse potencial, nós estamos convidados à reflexão sobre as suas revelações, sobre ao desenvolvimento que ele traz em nome de Jesus e sobre a governança de Jesus, que estabeleceu o momento da vinda do Espiritismo ao planeta Terra. Observando esses preceitos, esses princípios doutrinários e refletindo sobre eles. Porque de que nos adiantaria sabermos que nós continuaremos vivendo, mesmo quando o corpo físico perecer, se isso não faz qualquer diferença nas escolhas que nós realizamos durante a reencarnação? Então, o Espiritismo vem nos fazer de novo convite para que nós aceitemos essa tarefa de refletir sobre como proceder em relação à lei divina e efetivamente fazê-lo com todo o esforço que nós possamos ter. Porque a transformação de um comportamento e a permanência numa nova atitude, numa atitude renovada, requerem muitas vezes todo o nosso esforço, o máximo do nosso esforço. E nesse sentido, no item Instruções dos Espíritos, que é um item colocado em vários dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que se apresenta sempre como um indicativo dos benfeitores espirituais sobre como executar, como desenvolver, como aplicar as lições daquele capítulo à nossa vida, o Espírito de Verdade nos oferecerá várias indicações interessantes sobre que fazer para aproveitarmos o Espiritismo
e todo o seu potencial consolador. O que fazer para assumirmos nas nossas vidas as consequências morais desta doutrina, que certamente nos trarão a felicidade? E é muito interessante que um dos indicativos deste capítulo é que nós tenhamos atenção. Se essa informação nos chega, e ela nos chega de mil modos, a respeito dos princípios do Espiritismo, da vida no mundo espiritual, da bondade de Deus, da sua grandeza e da sua perfeição, da função da vida no corpo físico, do constante intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual por meio dos pensamentos, através dos quais nós influenciamos e somos influenciados, daí porque é importante cuidar do teor deles, do valor da prece. Se nós tomamos contato com a informação de que o Espiritismo é capaz de consolar todas as dores, que nós possamos ter atenção a esta informação. Mais de uma vez durante o capítulo, o benfeitor, o Espírito de Verdade, nos convida a prestarmos atenção, a ouvirmos e a não afastarmos esse facho de luz, esse farol que a clemência do Senhor nos oferece neste momento. E na sequência, ele nos oferecerá uma outra diretriz, que é muito interessante, é uma diretriz bastante refletida pelo movimento espírita, pela sua importância, que é um indicativo de que nós devemos amarmos a nós, uns aos outros, e nos instruirmos. Ele diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Então nos chama muito a atenção, porque realmente é fundamental o exercício da prática da lei de amor, porque isso nos predispõe ao bem, isso nos favorece a transformação, isso vai nos fazer ascender a uma condição espiritual superior àquela em que nós estamos. A empatia, o interesse pelo outro, o respeito são fundamentais, porque a lei é de sociedade e todos nós necessitamos deste exercício de solidariedade. Mas não menos importante é o convite à instrução, porque até para amarmos é preciso nós nos instruirmos. A cada vez que a gente aprende algo novo, nós aprendemos também a como ser seres humanos mais éticos, seres humanos mais solidários, mais empáticos, enfim, mais humanos, neste sentido da empatia, do afeto. A instrução é fundamental para que a gente possa construir em nós e desenvolver as competências, as potências da nossa alma. Dificilmente nós conseguiremos refletir a respeito da vida no mundo espiritual, num momento de muita dor, se isso não estiver na pauta das nossas reflexões diárias. Há um episódio, há uma obra muito interessante em que Otília Gonçalves narrará por meio da psicografia de Divaldo Franco, ela que era uma trabalhadora espírita, que no seu passamento ela ficará muito apegada ao corpo físico. E nas suas reflexões ela se dará conta que, embora ela tenha se dedicado verdadeiramente a muitas tarefas nobres, faltou-lhe atenção aos estudos. E com isso, faltou-lhe atenção à construção desses conceitos,
que podem efetivamente consolar. Daí porque a importância de diariamente nós estudarmos uma página. São tantos os bons autores, o codificador Allan Kardec, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e tantos outros que vão nos ajudando a sedimentar esses conceitos em nós, para que no momento da necessidade eles estejam vivos ali. Porque tudo aquilo que nós nutrimos diariamente, no momento da necessidade, nos vem à mente. E mais do que isso, vai nos direcionando a caminhada. Esse convite nos parece assim muitíssimo importante, porque realmente não é possível fazer uma construção, mudar uma reflexão, adotar um novo modo de ver a vida sem dedicar-se a refletir sobre esse novo modo. Então, este convite de instruções dos Espíritos nos parece muito interessante estar neste capítulo que trata sobre o Consolador Prometido, porque é uma diretriz necessária para que este Consolador efetivamente faça em nós esse papel de nos trazer as consolações que nós precisamos. Porque, no fundo, todos nós precisamos de consolações. Às vezes a gente está num momento da vida em que nós não percebemos isso. Mas e no momento seguinte? E ainda que a gente não acredite que vem esse momento seguinte, é interessante observar que muitas vezes nós estamos precisando do auxílio e não nos demos conta. Há uma história bastante interessante de Dr. Bezerra de Menezes, em que conta que ele estava então fazendo uma palestra e nessa palestra ele tratava a respeito da transformação de alguns hábitos que não nos fazem bem, de evitarmos determinados lugares, não apenas pela condição da pandemia, como nós temos hoje, mas também pela influência fluídica que alguns lugares têm, enfraquecendo o nosso campo moral. Quando nós preferimos boas conversações e locais que de alguma forma favorecem a nossa espiritualização, nós estamos nos fortalecendo moralmente. E Dr. Bezerra, então, desenvolvia um raciocínio nesse sentido e teria se aproximado dele ao final da palestra uma pessoa que tinha hábitos bastante diferentes daqueles que ele estava sugerindo. E essa pessoa disse, olha, o senhor mencionou que indo a esse ou aquele lugar, tendo esse ou aquele hábito, a gente se sente mal, etc. E eu faço tudo isso e não sinto nada. E então o Dr. Bezerra de Menezes perguntou à pessoa, meu filho, você já viu um cadáver? E a pessoa disse, claro, qualquer pessoa já viu um cadáver. Pois é. Se a gente pegar algum objeto, alguma coisa e pressionar, espetar um cadáver, o que acontece? O que ele sente? E a pessoa respondeu, ele não sente nada, afinal de contas, é um cadáver. Ele está impotente, incapaz de sentir. E aí o Dr. Bezerra de Menezes diz, é o seu caso, meu filho. Às vezes, nós estamos tão impregnados fluidicamente, porque naturalmente nós, além do corpo físico, temos também o nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual, o perispírito, que envolve-nos a nós que somos espíritos, inteligências, obviamente faz registros fluídicos, porque o fluido está em toda parte e ele conduz o pensamento, como o ar conduz o som. E às vezes a gente está tão impregnado de um determinado teor de pensamento, de um determinado teor de hábitos, que é como se tivesse uma crosta em torno de nós, uma sombra. Nós não conseguimos perceber o quanto seria bom
estar sob o impacto de outros tipos de conduta, de pensamentos, de percepções e de emoções. E nesse sentido, também é um convite dos benfeitores para que nós possamos estar atentos, refletir, buscar tudo aquilo que o Consolador pode nos oferecer e que talvez nesse momento nós nem saibamos. É um convite ao cumprimento do dever. E o cumprimento do dever nos liberta. Às vezes a gente pensa que é diferente. A gente diz, não, eu gostaria de fazer do meu jeito. Isso é liberdade. Mas na verdade a liberdade é usar o livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, a inteligência para escolher o bem. Porque só é possível ser feliz realizando este dever. E sem dúvida nenhuma, vale o esforço. Nós gostaríamos de finalizar com uma história que, na nossa concepção, representa metaforicamente o valor de nós aproveitarmos uma consolação. Conta-se que um rei promoveu um evento no sentido de escolher um quadro que representasse da melhor forma a paz. E 2 quadros foram finalistas. No primeiro, apresentava-se um lago muito tranquilo, cujas águas eram um espelho da paisagem ao redor. Montanhas belíssimas, árvores frondosas, nuvens que decoravam o céu muito azul. Era realmente uma expressão bastante interessante da calma, da paz. E o outro quadro, que também era finalista, mostrava uma cachoeira com uma queda bastante violenta de águas, em virtude de uma condição do tempo que estava bastante fechado, o céu muito tormentoso, chovia, caíam raios, as montanhas eram escarpadas, e no canto, próximo àquela cachoeira, um pequeno galho de árvore crescia por entre as pedras, e nele um pássaro havia confeccionado o seu ninho e ali repousava, cuidando possivelmente dos seus filhotes. E qual dos dois terá sido o vencedor? Foi exatamente esse segundo, porque, explicou o rei, a verdadeira paz é aquela que o indivíduo tem independentemente das tormentas ao redor. Nos parece que essa metáfora seja muito especial para um planeta de provas e expiações, que está em transição para um outro momento, mas toda transição é bastante desafiadora. É claro que nós não queremos dizer com isso que nós devamos ficar em paz e não vamos sentir absolutamente nada, nenhuma solidariedade pela tormenta alheia. Não nesse sentido. Mas até para que a gente possa fazer algo, é preciso a gente ter algum nível de consolação. O mundo é impotente para dar. Se nós formos esperar a paz a partir da mudança das circunstâncias, será muito difícil. Mas realmente é possível, tendo a certeza de que nós estamos construindo hoje um futuro melhor para nós e para o nosso meio, que existe sim uma vida futura, que a função da reencarnação é o progresso, que tudo que nós passamos é justo, foi plantado por nós e nós estamos nesse momento plantando, fazendo um novo plantio. Tudo isso pode nos trazer consolações apesar da tormenta. É claro que nós devemos temer nos conservar indiferentes quando nós pudermos ser úteis.
E neste sentido, a paz não está em nós nos afastarmos da dor alheia e nem da nossa própria dor. Está em poder enfrentá-la com uma doutrina que Jesus nos oferece como um outro consolador. Um consolador para que nós sejamos capazes de desenvolver as potências que existem na nossa alma, de fazer brilhar a nossa luz, de desenvolver uma paz, uma calma, que é realmente o melhor lenitivo com relação a todas as tempestades da vida. Nós agradecemos novamente a atenção, a oportunidade. Desejamos que todos nós possamos nos esmerar na compreensão desta preciosa doutrina para amarmos mais, para que possamos encontrar a paz no cumprimento do dever, neste esclarecimento que não é só intelectual, é todo um processo educativo de iluminação do ser que nós somos. Vamos então encerrar com a nossa prece de gratidão. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de termos conosco o Consolador, cuja lógica é capaz de enfrentar os desafios do momento. Te pedimos forças e discernimento para aproveitarmos. Oramos por todos os que sofrem, todas as famílias, todas as pessoas e por todos aqueles que têm responsabilidades coletivas. Que nós possamos estar sempre atentos e realizar a nossa parte, jamais desistindo deste esforço e caminhando fiéis até o fim. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada e nosso boa noite a todos.